Olá, meus caros ouvintes do programa Hora da Família. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Renato Marcucci e sou o coordenador diocesano da Pastoral da Pessoa Idosa, da Diocese de Guanhães. É uma alegria estar aqui com vocês neste sábado para tratarmos de um assunto muito importante para toda a comunidade, que é a pessoa idosa e a celebração do 5º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, cujo tema escolhido pelo Papa Francisco foi Bem-aventurado aquele que não perdeu a esperança. Assim, o tema central do programa Hora da Família, transmitido pela Rádio Vida Nova 91.5 FM, neste dia 26 de julho de 2025, é a pessoa idosa em nossa comunidade, considerando que o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, neste ano de 2025, será celebrado no próximo domingo, dia 27 de julho, situação que exige de todos nós, em todos os países do mundo, uma dedicação especial à reflexão sobre como tem sido o nosso comportamento enquanto promotores do bem-estar e dignidade das pessoas idosas que fazem parte das nossas vidas. Para nos ajudar a desenvolver e aprofundar as reflexões nessa temática, estarão conosco dois convidados muito especiais. O primeiro é o Padre Felipe Ferreira, vigário da paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Conceição do Mato Dentro. E a segunda é Sandra Michelin, coordenadora nacional da Pastoral da Pessoa Idosa e que possui um maravilhoso trabalho de defesa dos interesses das pessoas idosas em todo o Brasil, a partir de sua atuação pastoral. Você que está nos ouvindo pelas ondas da rádio ou pela internet, está mais do que convidado a permanecer conosco durante todo o programa, pois nós o preparamos com muito carinho, sempre pensando em levar conhecimento e oração para dentro de sua casa. Vamos ouvir uma música do Padre Reginaldo Manzotti, embaixador da Pastoral da Pessoa Idosa, para iniciarmos bem o nosso programa. Estamos de volta com o programa Hora da Família. E que música linda ouvimos agora há pouco, não é mesmo? É impossível não se emocionar ao escutar essa canção na voz do Padre Reginaldo Manzotti. Ela nos conduz naturalmente à oração, levando-nos a pedir a Deus que nos cure de todos os males físicos, emocionais e espirituais que muitas vezes nos impedem de crescer na fé. Músicas como essa são preciosas porque alimentam a nossa alma, fortalecem o nosso espírito e nos ajudam a perseverar no caminho e nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E já que falamos em fé, é essencial reconhecermos o papel fundamental que tantas pessoas idosas desempenharam e continuam desempenhando em nossa formação religiosa. Quantos de nós aprendemos a rezar com os nossos avós, com uma tia, um padrinho, uma vizinha idosa? Quantos deles nos incentivaram a ler o Santo Evangelho e a confiar na intercessão da Virgem Maria diante das provações da vida? As pessoas idosas são verdadeiras colunas vivas da fé cristã. São elas que, com sua experiência e devoção, testemunham o amor de Deus em gestos simples, silenciosos e profundos. E para refletirmos ainda mais sobre essa presença tão marcante e inspiradora, ouviremos agora a participação do Padre Felipe Ferreira, vigário da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Conceição do Mato Dentro. Ele nos falará sobre a importância da convivência com as pessoas idosas e sobre a presença delas nas Sagradas Escrituras. Vamos ouvir com atenção. A pessoa idosa no contexto da vida pastoral da igreja, né? Os idosos na vida pastoral da igreja são um importante testemunho de doação e perseverança. Mesmo com a idade avançada, eles querem mesmo é servir a Deus e continuar buscando o Senhor Deus, o Altíssimo. Como exemplo, temos lá na Sagrada Escritura, Abraão, quando foi convocado por Deus, buscou ouvir e servir, apesar da sua limitação. Zacarias, no Novo Testamento, serve no templo. Isabel concebe ainda na velhice e fica agradecida ao Senhor pelo presente que recebeu. Então, eles são fonte de sabedoria. Embora o corpo físico não colabore em alguns casos, possuem sim memória do que viveram e foram para suas famílias,
no serviço e também para os seus amigos, não é? Por isso, em nossa igreja, podemos exercer a pastoral da acolhida a esses idosos sem preconceitos e a pastoral da escuta, pois eles podem dizer com verdade: olha, meu filho, cuidado com esse caminho, vai por aqui, talvez não por ali. Interessante, são exemplos a seguir, exatamente porque, embora o corpo não auxilie tanto quanto na juventude, o coração continua ágil e dócil, especialmente quando intercedem nas suas orações pela igreja, pelas famílias e pelos imprevistos, não é, do cotidiano. São santos ao pé da porta, como afirmava o Papa Francisco. Há santos, meus irmãos e irmãs, que no dia a dia não têm uma auréola na cabeça, isto é, uma marca, um sinal na testa, mas estão aí no cotidiano. Então, queridas famílias, nada de descartar a pessoa idosa do nosso meio, do âmbito pastoral, como se nada tivesse a acrescentar ao rebanho do qual também eles fazem parte. Para isso, é preciso criar diálogo, conversas sem protocolos e formalidades, mas deixar que, num domingo, por exemplo, a cair da tarde, né, ao pôr do sol, o vovô e a vovó digam que tem pulsado no mais profundo dos seus corações. Vale até tomar um cafezinho com eles, por que não? Isso é resgatar a própria identidade, porque fazemos parte desse testemunho deles. Olha, o idoso é aquele que naturalmente a idade foi chegando, foi sendo envolvido não por acidente do percurso, mas porque profundamente coerente com tudo aquilo que se propôs a viver, hoje e agora, pode até não ter força física, psíquica, emocional, mas no espírito continua a dar aulas de ânimo, vontade e esperança de que o seu Senhor é fiel. Sim, quantos deles nos ensinam a não trocar as metas por medo, né? Mas insistir no caminho para que se chegar aos merecidos cabelos brancos que nos servirão de testemunho um dia. Olha, ver um idoso é pensar: eu nasci, cresci e me aventurei. Fui me formando nos diversos degraus que encontrei, mas sem jamais deixar de ter os olhos voltados para o horizonte, pois é para lá que me dispus a caminhar. Velho é aquele que nos primeiros passos desistiu de continuar alimentando a esperança no mais íntimo de si. Portanto, meus irmãos e irmãs, especialmente os idosos que nos escutam, quando nutrimos em nós a esperança, como nos diz a carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, somos ainda jovens para nos aventurarmos. Não percamos então o brilho, tenhamos força no caminhar. Aquele que nos criou é no amor que nos sustenta e que um dia nos acolherá todos sem reservas e dirá: servo bom e fiel, vem participar da minha alegria. Cuidado! Se porventura deixarmos um dos nossos em meio à solidão, isto é, os nossos idosos, doentes, abandonados ao próprio fim, sincero e honestamente pensemos: foi a nós mesmos que traímos, foi a nossa própria história, pois quando envelhecemos não perdemos o nosso real valor, nascido do coração de Deus que nos criou. Portanto, respeito e depois consciência de que todo idoso é um retrato nosso do daqui a pouco, isto é, do nosso futuro. E nós, é claro, um retrovisor, um retrato do que eles foram fisicamente um dia. Por isso, encarecidamente, meus irmãos e irmãs, tenhamos o desejo de acolhê-los sempre em nossos cantinhos de encontro. Por mais que o corpo físico vai sendo abraçado pela ação do tempo, a essência que veio de Deus em cada idoso, em cada idosa, permanecerá tal como o Senhor nos deu um dia. Um abraço. Agradecemos ao Padre Felipe Ferreira por sua participação no programa Hora da Família. As suas palavras nos educam, teológica e concretamente, sobre a presença das pessoas idosas nas Sagradas Escrituras e na nossa vida cotidiana, alertando-nos sobre a importância da valorização das pessoas idosas,
bem como da preocupação com a sua vida digna. Vamos ouvir mais uma música para nos ajudar a refletir sobre o que acabamos de escutar neste bloco? Vamos lá. Estamos de volta com o programa Hora da Família. Sejam muito bem-vindos, também aqueles que estão sintonizando agora a nossa programação. É uma alegria tê-los conosco. Eu sou Renato Marcucci, coordenador diocesano da Pastoral da Pessoa Idosa, na Diocese de Guanhães. E agradeço a sua companhia nessa edição tão especial dedicada à 5ª Jornada Mundial dos Avós e das Pessoas Idosas. Neste bloco, teremos a alegria de ouvir a coordenadora nacional da Pastoral da Pessoa Idosa, Sandra Michelin, uma referência no trabalho de valorização e cuidado com as pessoas idosas. Ela compartilhará conosco um pouco de sua trajetória pastoral, suas experiências na missão da Pastoral da Pessoa Idosa e as principais ações desenvolvidas neste ano tão especial para os nossos idosos. Vamos ouvi-la com atenção. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vida Nova, programa Hora da Família. Sou a Sandra Michelin, coordenadora nacional da Pastoral da Pessoa Idosa, e quero dizer inicialmente que é uma satisfação enorme estar participando do programa. Agradeço imensamente o convite. Antes de falar um pouco sobre a minha trajetória e o meu chamado, quero dizer que a PPI tem como idealizadora a doutora Zilda Arnes e data de fundação 5 de novembro de 2004. Tem por objetivo o acompanhamento sistematizado através de visitas domiciliares mensais, ser ponte entre a família e a comunidade e conhecer as redes de apoio existentes no território da paróquia para uma boa articulação. Acompanhamos aproximadamente 100.000 pessoas idosas em todo o Brasil, através de 20.000 líderes voluntários capacitados na metodologia PPI. O meu chamado à missão iniciou-se em fevereiro de 2009, quando, durante a missa, o padre informou que aconteceria uma capacitação da PPI e convidou a Assembleia a participar. A sensibilização tocou profundamente meu coração e senti naquele momento que poderia colaborar. Fiz a capacitação de líder e iniciei as visitas mensais, com o sentimento do quanto aquelas visitas preenchiam de alegria e amor a minha vida. Em 2010, fui chamada a ser coordenadora paroquial e em 2012 coordenadora diocesana na Diocese de Limeira, São Paulo. Foram anos de dedicação e com o propósito de fazer chegar ao maior número de paróquias a PPI, sempre alinhada com a coordenação nacional. Para minha surpresa, em 2019, durante a Assembleia Eletiva Estadual em São Paulo, fui indicada e posteriormente nomeada como coordenadora estadual do Regional Sul 1. Assumi com muito carinho esse novo desafio, não por mérito meu, mas pela graça de Deus, que até em 2023 chegou outro chamado, esse inimaginável diante de minha pequenez, assumir a coordenação nacional. A princípio disse não, já que no meu entendimento seria a escolha pouco provável. Engano meu, pois quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele não nos abandona, Ele escolhe e capacita. Fui percebendo nos detalhes, nas conversas, na busca por um entendimento melhor desse chamado com padres, bispos e amigos, que nos planos de Deus não existe erro, mas sim comprometimento, dedicação, amor e fé. E foi assim que, em fevereiro de 2024, assumi a coordenação nacional da Pastoral da Pessoa Idosa. A PPI é um organismo vinculado à CNBB, com uma metodologia própria e consolidada, que tem como grande desafio atender o pedido do Papa João Paulo II,
que cada comunidade acompanhe com uma compreensão amorosa todos que envelhecem. A partir desse pedido, a pastoral da pessoa idosa busca efetivamente sensibilizar a sociedade para a temática do envelhecimento, buscando parcerias, fomentando políticas públicas com a participação efetiva no Conselho Nacional da Saúde, no Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, buscando recursos para atualização dos materiais próprios utilizados nas capacitações, com a finalidade do acompanhamento mensal ser eficaz e afetivo. Vale ressaltar a preocupação da PPI em fazer chegar a toda a base e às pessoas idosas informações e orientações, seja através de material gráfico e até mesmo através do Jornal da PPI, que vai ao ar toda sexta-feira, às 16 horas, pelo YouTube, contando com a participação de profissionais na área da saúde, assistência ou direitos. É necessário frisar que a ação principal da PPI são as visitas domiciliares. Então, grande parte do empenho da coordenação nacional é orientar, preparar muito bem os líderes para que, ao perceber alguma necessidade básica da pessoa idosa durante a visita, busque as redes de apoio para suprir tal necessidade. Uma igreja em saída, como pediu o Papa Francisco. A figura do bom pastor, na pessoa do Papa Francisco, teve a iniciativa de instituir em 2021, no 4º domingo de julho, a Jornada Mundial dos Avós e Pessoas Idosas, com o objetivo de valorizar e integrar os idosos na sociedade e na igreja, promover o diálogo intergeracional e combater a cultura do descarte. Na intenção da ampla divulgação da jornada, a PPI recebeu os materiais oriundos do Dicastério para Leigos, Vida e Família, com a mensagem do Papa, a oração e o material para a missa, fazendo chegar a toda a família PPI para ser usado durante as celebrações, bem como para divulgação. Foi feita uma live conjunta em parceria com a Pastoral Familiar, unindo forças para que mais pessoas tenham acesso. Tivemos o privilégio de contar com um membro do Dicastério para Leigo Vida Família, o Dr. Vitório Stelzo, direto de Roma, falando a importância do material disponibilizado referente à jornada. Foi encaminhado um ofício em parceria com a CNBB para todos os bispos e padres. No dia 27/7, no Santuário Nacional de Aparecida, teremos a missa em ação de graças, celebrada por Dom Orlando Brandes, às 8 horas da manhã, transmitida pela TV Aparecida. Nesta mesma data, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, no Paraná, teremos a missa em ação de graça às 11 horas, transmitida pela TV Evangelizar. Antes de finalizar, quero fazer uma solicitação a toda a sociedade, em especial aos jovens. Jovens, a intergeracionalidade possibilita a troca de experiências, de conhecimentos, vivências, enriquecendo assim o aprendizado e a compreensão do mundo. Possibilita também o fortalecimento de vínculos, combatendo o isolamento social e promovendo o bem-estar. Então, aproxime-se de pessoas idosas, visite-os,
eles têm muito a oferecer. O mundo caminha a passos largos para o envelhecimento. Por isso, precisamos substituir a cultura do descarte pela cultura da proximidade, do cuidado e da escuta. Deixo aqui um fraterno abraço a todos e o convite para celebrar na sua paróquia a 5ª Jornada Mundial dos Avós e Pessoas Idosas, bem como conhecer a metodologia da PPI e vir fazer parte dessa família. Eu sou da PPI e gosto de servir. Agradecemos com muito carinho à nossa coordenadora nacional, Sandra Michelin, por sua valiosa participação em nosso programa, bem como pela dedicação à causa das pessoas idosas e pelo belíssimo trabalho que realiza à frente da Coordenação Nacional da Pastoral da Pessoa Idosa. Caros ouvintes, hoje é um dia especial. Dia 26 de julho é dia em que celebramos Santana e São Joaquim, os pais da Virgem Maria e os avós de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta data tão significativa para todos nós que valorizamos a presença dos idosos em nossas famílias e comunidades, queremos concluir este bloco com um momento de oração e devoção. Convidamos você a ouvir com o coração aberto o hino dedicado a Santana e São Joaquim, pedindo a intercessão desses santos avós por todas as pessoas idosas de nossa diocese, do Brasil e do mundo inteiro. Ouçamos com fé. Voltamos com o bloco de encerramento do programa Hora da Família deste sábado tão especial. E neste momento eu gostaria de deixar algumas palavras sobre a importância da conscientização a respeito da legislação que protege a pessoa idosa no Brasil, com destaque para o Estatuto da Pessoa Idosa. Promulgado em 2003, o Estatuto representa um marco fundamental na garantia dos direitos da população idosa, assegurando-lhes dignidade, respeito, inclusão social, acesso à saúde, à cultura, ao transporte e à proteção contra qualquer forma de negligência, discriminação, violência ou abandono. É dever de todos nós, familiares, cidadãos e cristãos, reconhecer essa legislação e colocá-la em prática no nosso dia a dia. Valorizar a pessoa idosa é mais do que um gesto de carinho, é um compromisso com a justiça e com a promoção da vida em todas as suas etapas. Que nossas comunidades sejam cada vez mais lugares de acolhimento, escuta e cuidado com as pessoas idosas, reconhecendo neles a sabedoria dos anos e a presença amorosa de Deus que caminha conosco através das gerações. E lembre-se do Disque 100 para denunciar quaisquer tipos de violências contra as pessoas idosas. Relembro, Disque 100. Denuncie qualquer tipo de violência contra as pessoas idosas. Queridos ouvintes, o Dia Mundial dos Avós e das Pessoas Idosas, que neste ano celebrará a sua 5ª edição, o 5º dia, a 5ª Jornada Mundial dos Avós e das Pessoas Idosas, será celebrado amanhã, 27 de julho de 2025. O Papa Leão XIV divulgou uma mensagem destinada a toda a Igreja em referência a essa data. Apresentaremos neste programa a síntese dessa mensagem, elaborada por Dom Otacílio Ferreira de Lacerda, bispo diocesano da Diocese de Guanhães e presidente da Comissão para a Ação Social Transformadora da Regional Leste 2, Minas Gerais. Convidamos todos a acompanharem atentamente. Uma síntese da mensagem do Santo Padre, o Papa Leão XIV, para o 5º Dia Mundial dos Avós e dos Idosos, 2025. A mensagem tem como inspiração bíblica a passagem do livro do Eclesiástico: Bem-aventurado aquele que não perdeu a esperança. Livro do Eclesiástico, capítulo 14, versículo 2. Vivendo o ano jubilar da esperança, o Papa destaca a importância da esperança em todas as idades
lembrando algumas personagens bíblicas: Abraão, Sara, Moisés, Zacarias, Isabel. Diante da constatação do aumento daqueles que estão avançados em idade, como valorizar estas experiências? Quais são os gestos e compromissos que podem ser assumidos para que haja sinais de libertação, superação de abandonos e solidão? Assim fala o Papa. Cada paróquia, associação ou grupo eclesial é chamado a tornar-se protagonista da revolução da gratidão e do cuidado, a realizar-se através de visitas frequentes aos idosos, criando para eles e com eles redes de apoio e oração, tecendo relações que possam dar esperança e dignidade àqueles que se sentem esquecidos. Na mensagem, o Papa nos lembra sobre a fragilidade dos idosos, que precisa do vigor dos jovens, e é igualmente verdade que a inexperiência dos jovens precisa do testemunho dos idosos para projetar o futuro com sabedoria. Urge que sejamos sinais de esperança para os idosos. Assim também fala o Papa. Este ano é o momento propício para realizá-la. A fidelidade de Deus às suas promessas ensina-nos que há uma bem-aventurança na velhice, uma alegria autenticamente evangélica que nos convida a derrubar os muros da indiferença, na qual os idosos estão frequentemente encerrados. O Papa conclui a sua mensagem com um convite para que sejamos sinais de esperança em todas as idades. Assim, diz o Papa, transmitamos com amor a fé que vivemos na família e nos encontros cotidianos durante tantos anos. Louvemos sempre a Deus pela sua benevolência. Cultivemos a unidade com as pessoas que nos são caras. Abramos o nosso coração aos que estão mais longe e, em particular, aos necessitados. Assim, seremos sinais de esperança em todas as idades. Que belíssima mensagem acabamos de ouvir. Ela nos convida à reflexão, sendo mais uma oportunidade para pensarmos a respeito de nossas atitudes concretas em relação aos cuidados que dispensamos às pessoas idosas que estão presentes em nossa vida. Aproveitamos a oportunidade para convidar você, ouvinte do programa Hora da Família, a visitar e seguir o nosso querido bispo diocesano Dom Otacílio em suas redes sociais, especialmente em seu canal no YouTube, @Dom Otacílio Ferreira de Lacerda, pois lá você encontrará um vasto conteúdo de evangelização que é importante para a nossa caminhada cristã. Para encerrar este programa tão especial, ouviremos a bênção para os vovôs e vovós do nosso bispo diocesano Dom Otacílio Ferreira de Lacerda. Querido vovô, querida vovó, uma bênção especial para vocês. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, em vós vivemos, nos movemos e somos. Nós vos louvamos e bendizemos por terdes dado a estes vossos filhos e filhas, nossos queridos vovôs e nossas queridas vovós, uma vida longa, com perseverança na fé e em boas obras. Concedei, ó Deus, que eles, confortados
pelo carinho dos filhos, netos e amigos. Se alegrem na saúde e não se deixem abater na doença, a fim de que, revigorados com a vossa bênção, consagrem o tempo da idade madura ao vosso louvor, seguindo os exemplos de São Joaquim e Santa Ana, que, na fidelidade à palavra de Deus, cumpriram sempre a vontade de servir e de amar a todos, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso seja derramada copiosamente sobre nossos avós e nossas avós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agradeço de coração a audiência de todos que estiveram conosco neste sábado, acompanhando mais uma edição do programa Hora da Família. Desde já, deixo o convite para que estejam conosco no próximo programa, que trará, com certeza, temas relevantes, edificantes e cheios de esperança para a vida de nossas famílias e comunidades. Um forte e fraterno abraço. Que Deus abençoe a cada um de vocês.